Nós vivemos um momento de muita inquietação e, obviamente, na interpretação principalmente de uma parte expressiva dos nossos companheiros senadores, as palavras do presidente Jair Bolsonaro têm criado um certo conflito e uma avaliação, eu acho que errônea, porque na sua manifestação em relação ao 31 de março, eu acho que estão encerrados períodos da nossa história, em que, obviamente, como as demais datas, 7 de setembro, 15 de novembro, 19 de novembro e assim por diante, fazem parte do livro da nossa história. Foram fases da vida nacional. Portanto, para acalmar os ânimos, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que uma manifestação dos três comandantes das forças e, obviamente, são subordinados ao comandante em chefe das Forças Armadas, que é o senhor Presidente da República, eu gostaria de ler essa nota que será publicada a ordem do dia no dia 31 de março de 1964, que se reproduz agora, no dia 31 de março de 2019, a exemplo do que já acontecia exatamente em todos os anos pós-revolução, né? Na verdade, outros países, a esquerda considera revolução, no nosso considera golpe. Mas, senhor presidente, gostaria de deixar registrado aqui para acalmar os ânimos e se entender, na verdade, na compreensão nacional, que a ordem do dia, a manifestação dos presidentes da República, todos eles, era clara, sem nenhuma correção, e nem por isso, na época do presidente Lula, na época da presidenta Dilma, do presidente Temer, ela deixou de ser lida. E a nota que será lida nos quartéis é a seguinte: as Forças Armadas participam da história da nossa gente, sempre alinhadas com as suas legítimas aspirações. O 31 de março de 64 foi um episódio simbólico desta instituição, dando ensejo ao cumprimento da Constituição Federal de 1946, quando o Congresso Nacional, em 2 de abril, declarou a vacância do cargo de presidente da República e realizou, no dia 11, a eleição indireta do presidente Castelo Branco, que tomou posse no dia 15. Enxergar o Brasil daquela época em perspectiva histórica nos oferece a oportunidade de constatar a verdade e, principalmente, de exercitar o maior ativo humano, a capacidade de aprender. Desde o início da formação da nacionalidade, ainda no período colonial, passando pelos processos de independência, de afirmação da soberania e da consolidação territorial, até a adoção do modelo republicano, o país vivenciou com maior ou menor nível de conflitos, evolução civilizatória que o trouxe até o alvorecer do século XX. O início do século passado representou para a sociedade brasileira o despertar para os fenômenos da industrialização, da urbanização e da modernização que havia produzido desequilíbrios de poder, notadamente no continente europeu. Como resultado do impacto político, econômico e social, a humanidade se viu envolvida na Primeira Guerra Mundial e assistiu ao avanço de ideologias totalitárias, em ambos os extremos do espectro ideológico. Como faces de uma mesma moeda, tanto o comunismo quanto o nazifascismo passaram a constituir as principais ameaças à liberdade e à democracia. Contra esses radicalismos, o povo brasileiro teve que defender a democracia com seus cidadãos fardados. Em 1935, foram desarticulados os amotinados da intentona comunista. Na Segunda Guerra Mundial, foram derrotadas as forças do eixo, com a participação da Marinha do Brasil no patrulhamento do Atlântico Sul e Caribe. Do Exército Brasileiro, com a Força Expedicionária Brasileira, nos campos de batalha da Itália e da Força Aérea Brasileira nos céus europeus. A geração que empreendeu essa defesa dos ideais de liberdade, com o sacrifício de muitos brasileiros, voltaria a ser testado no pós-guerra. A polarização provocada pela Guerra Fria entre as democracias e o bloco comunista afetou todas as regiões do globo, provocando conflito de natureza revolucionária no continente americano a partir de 1950. O 31 de março de 64 estava inserido no ambiente da Guerra Fria, que se refletia pelo mundo e penetrava no nosso país, e todos se lembram de uma forma viva desse momento.
As famílias do Brasil estavam alarmadas e colocaram-se em marcha. Diante de um cenário de graves convulsões, foi interrompida a escalada da direção ao totalitarismo. As Forças Armadas, atendendo ao clamor da ampla maioria da população e da imprensa brasileira, assumiram o papel de estabilização daquele processo. Em 1979, um pacto de pacificação foi configurado na Lei da Anistia e viabilizou a transição para uma democracia que se estabeleceu definitiva e enriquecida com os aprendizados daqueles tempos difíceis. As lições aprendidas com a história foram transformadas em ensinamentos para as novas gerações. Como todo processo histórico, o período que se seguiu experimentou avanços. As Forças Armadas, como instituições brasileiras, acompanharam essas mudanças, em estrita observância ao regramento democrático, vem mantendo o foco na sua missão constitucional e subordinadas ao poder constitucional com o propósito de manter a paz e a estabilidade para que as pessoas possam viver e construir as suas vidas. 55 anos passados, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica reconhecem o papel desempenhado por aqueles que, ao se depararem com os desafios próprios da época, agiram conforme os anseios da nação brasileira. Mais que isso, reafirmam o compromisso com a liberdade e a democracia pelas quais têm lutado ao longo da história. E aqui subscrevem, senhor presidente, o general Fernando Azevedo e Silva, ministro do Estado da Defesa, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, o general do Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército, o tenente brigadeiro do ar Antônio Bermudes, comandante da Aeronáutica. E eu via, senhor presidente, complementando essa nossa fala, dessa ordem do dia a ser lida nos quartéis de uma forma histórica, obedecendo um processo histórico, repetindo um dos momentos da nossa história. Será lido no dia 31 de março, sem maiores questionamentos. A comemoração, como alguns fazem, faz parte da história. E eu gostaria, senhor presidente, eu ouvi aqui do meu gabinete um pronunciamento de um senador que dizia que o Brasil naquela época estava na ladeira declinante, estava se quebrando a institucionalidade. Mas observe, senhor presidente, foi exatamente naquele período em que a Petrobras aumentou a produção de 75 para 750 mil barris de petróleo. Foi naquela época que houve a criação da Petrobras, a implantação do programa nuclear brasileiro, a criação da Nuclebras e subsidiárias, a criação da Embratel e Telebrás. Antes não havia nem orelhões nas ruas para se falar nos telefones. A construção da usina Angra 1, Angra 2, o desenvolvimento da indústria aeronáutica e naval, a implantação do Proálcool em 1976, a construção das maiores hidrelétricas do mundo, incluindo-se aí Itaipu, ainda a maior hidrelétrica do mundo, rede de rodovias asfaltadas que passou de 3 para 45 mil quilômetros, fomento e financiamento de pesquisa do CNPq, FINEP e CAPES, aumento dos cursos de mestrado e doutorado, criação do Fundo Rural, criação da Embrapa, senhor presidente, duplicação da rodovia Rio Juiz de Fora, criação da EBTU, criação da Infraero, investimento nos campos de petróleo de Campos em 1976, construção do Porto de Itaqui, promulgação do Estatuto da Terra com o início da Reforma Agrária Pacífica, implantação da Polícia Federal, a criação do Código Tributário Nacional, Código de Mineração, implantação do desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, criação do IBDF, reforma do Tribunal de Contas da União, Estatuto do Magistério Superior, criação do Banco Central, criação do Banco da Amazônia, da Sudã e assim por diante, senhor presidente. Portanto, tempos da história. A história tem dois lados, senhor presidente, e nós, na verdade, sabemos que, apesar do radicalismo de muitos, nós temos que, na verdade, aplaudir uma época em que, de uma forma consciente, de uma forma coerente, de uma forma patriótica, ainda hoje é louvada e aplaudida por a maioria da população brasileira, senhor presidente. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues.